Queremos hoje dar a continuidade à série de mensagens que estamos fazendo, que faz parte de uma trilogia, né? Já ministramos 7 mensagens falando acerca das 7 festas de Israel. Estamos agora apresentando em Mateus 13 uma outra série, que seria, no caso, os 7 mistérios do reino dos céus, para então, posteriormente, nós ministrarmos a última série dessa grande série de 3, que será as 7 cartas do Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia, lá de Apocalipse capítulos 2 e 3. Hoje queremos ministrar 2 outras parábolas. Das 7, já ministramos a parábola do semeador, já ministramos a parábola do joio, já ministramos a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Queremos hoje apresentar então a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Leia comigo, capítulo 13, versículos 44, 45 e 46. Amém? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém, queridos? Que maravilha! Essas 2 parábolas, elas são extremamente preciosas. Não porque fala de um tesouro e de uma pérola que são coisas valiosas, mas no sentido do significado que elas alcançam dentro do conjunto de parábolas aqui em Mateus capítulo 13. Os irmãos, pensem comigo, para nós podermos perceber a progressão do pensamento de Cristo Jesus, porque no capítulo 13, nessas parábolas, Jesus fala sobre os mistérios do reino dos céus. Ou seja, ele diz que o reino dos céus, que é a igreja do Senhor, certamente, toda essa era da igreja, desde o Pentecostes até os dias atuais, e até se estendendo até o final do milênio, compreende esse tempo chamado o reino dos céus. Lógico, hoje estamos no tempo do reino dos céus, que é um reino interior. E durante o reino milenar, esse reino dos céus em nós há de se manifestar, e será então a manifestação do reino dos céus. Agora, quando fala de mistérios, é porque o Senhor ele está trazendo a nós coisas que somente por intermédio de uma revelação é que se pode perceber. Primeiro, nós vimos na parábola do semeador o mistério da regeneração, o mistério do novo nascimento. E eu preciso que os irmãos reflitam comigo e que os irmãos pensem comigo, porque isso é tão complexa essa questão, que muitos cristãos, mesmo ouvindo constantemente aqui conosco, ainda têm dificuldade de entender esses mistérios. Quando eu falo dificuldade de entender, eu não quero dizer intelectualmente, mas é entender no coração. Porque quando o Senhor quis mostrar a nós o que era o reino dos céus, ele não fala de uma mera instituição, e nem tampouco ele fala de um código de conduta para que as pessoas sigam aquele modelo, aquele padrão, aquela lei, e quanto se enquadrarem dentro daquele procedimento, se tornaria o reino dos céus. Não, ele diz que o reino dos céus, ele é semeado. É uma questão de vida, é uma questão de novo nascimento, é uma questão de gerar uma nova humanidade. Então você deve partir do princípio de que você, na sua condição natural, por mais que você seja fiel, por mais que você seja obediente, por mais que você seja sincero, por mais que você seja bom dentro da sua bondade, por mais que você seja reto dentro do seu caráter, essa humanidade não serve para Deus. Ora, o Senhor deu a lei ao povo de Israel. Lembram lá da primeira aliança? O Senhor desceu no Sinai e entregou a lei para o povo de Israel. O povo de Israel entendeu o seguinte: Deus nos separou para ser o seu povo. Perfeito. E agora nos concede a sua lei, para que, obedecendo a sua lei, possamos efetivamente ser o povo de Deus, que o representa e que o expressa sobre a terra. Qual foi o resultado?
Qual foi o resultado? O povo de Israel deu conta de manifestar para o mundo o caráter de Deus? O que aconteceu? Ora, mal Moisés descia do monte com as tábuas da lei em suas mãos, e o povo já estava quebrando a lei, já estava transgredindo a lei. E toda a história do povo de Israel é uma história de transgressão e de quebrar a lei de Deus, quebrar os princípios de Deus. Na verdade, Deus não estava enganado achando que eles conseguiriam. Não. Deus, quando deu ao povo de Israel a lei, e deu tão somente uma lei de um caráter moral para aquele povo, Deus sabia que eles não poderiam guardá-la. Deus sabia porque era incompatível a natureza da lei com a natureza do povo de Israel, a natureza do homem. O homem é caído, o homem é mau, o homem é perverso na sua natureza, enquanto que a lei de Deus é santa, é justa e é boa e é espiritual. Então Deus, quando deu a lei, Deus tinha a intenção de mostrar ao homem aquilo que ele é. Tão somente, diz a Bíblia em Romanos capítulo 7, que a lei tem o objetivo de mostrar quão maligno é o pecado. Por intermédio da lei, Deus revela a condição do homem, uma condição de pecado, uma condição de queda, uma condição de maldição, uma condição daquele que não pode jamais agradar a Deus. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Talvez o texto mais indicado para se entender isso seria Romanos capítulo 8, versículo 8, que diz que aqueles que estão na carne, ou seja, aqueles que nasceram da carne, como Jesus falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Então, esse nascimento da carne, essa vida humana, adâmica, não pode agradar a Deus. Esse foi o primeiro mistério. Por isso que o Senhor traz então o quê? Ao revelar o seu reino, ele diz que é necessário nascer de novo. A semente do reino que regenera o coração daquele que crer no Evangelho. Ele semeia uma nova vida. Agora, eu perguntaria aos irmãos, quantos aqui, não precisa responder, apenas reflita, recebeu esta semente do reino? Foi constituído um filho do reino, um cidadão do reino de Deus, no seu ser. Talvez você diga, não, pastor, graças a Deus, eu recebi a Jesus Cristo verdadeiramente e eu nasci de novo. Eu digo, glória a Deus por isso. Agora, o texto diz que essa semente, quando germina, ela dá fruto. E aí, ela produz 30, 60 e a 100 por um. O que significa que agora essa vida gerada em nós, ela passa por um crescimento e por um desenvolvimento até a maturidade. Então todos nós estamos nesse processo de crescimento de vida espiritual. Entretanto, Jesus nos revelou outro mistério, outro segredo do reino. Ele nos disse que o maligno não ficaria satisfeito com esse reino de Deus plantado no coração do seu povo. Por isso que é dito que então veio o maligno e semeou também o joio, com o fim de prejudicar esse crescimento do reino de Deus. O joio, como diz a Escritura, os filhos do maligno. Isso também é um mistério. Tanto é verdade que o joio, hoje em dia, convive muito bem com a igreja. E convive tão bem que a igreja se entrega na mão do joio para ser por ele cuidada. Porque não pode discernir, porque não pode enxergar. E não somente diz que o maligno colocaria o joio, mas também o maligno semearia, colocaria no meio do povo de Deus o fermento, que são doutrinas malignas e perversas. Na medida que entra falsos cristãos no meio do povo de Deus e vai criando agora uma cristandade, vai criando agora um grande sistema a ponto de aquele pezinho de mostarda se tornar numa grande árvore. O que Jesus está nos falando? O que ele está revelando? Que ele semearia o seu reino aqui na terra, mas o maligno trataria de quê? De corromper. Ele colocaria joio, que são falsos cristãos, no meio do povo de Deus. Ele colocaria o fermento, que são falsas doutrinas. E por fim, falsos cristãos
falsas doutrinas, formaria uma grande massa, uma grande cristandade, o que hoje se conhece por cristianismo. E aí, de repente, em pleno século XXI, estamos nós aqui para assegurar categoricamente que o reino de Deus, tendo ele sofrido essas intervenções do joio, do fermento, da grande árvore, o reino de Deus hoje é algo que está oculto. É algo que está escondido e é preciso, portanto, que nós o encontremos de volta. Aqui nos fala do reino dos céus como sendo um tesouro escondido e como sendo uma pérola rara. Pensa você comigo no texto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Eu pergunto para a igreja, o que é o campo? O campo é o mundo. Capítulo 13, versículo 38 de Mateus diz que o campo é o mundo. Portanto, aqui diz que o reino dos céus, nessa atual situação, depois que entrou o joio, depois que veio o fermento, depois da grande árvore, o reino agora é um grande tesouro. Imagine que talvez tivesse lá um homem que foi contratado por um fazendeiro. Falou, eu queria que você arasse a minha terra. Aqui você cobra... Não, eu cobro... Aqui é um denário, é a diária de um trabalhador. Você me paga um denário e eu vou arar a sua terra. Imagine, vai lá o homem com o trator, está lá arando a terra. De repente ele bate numa coisa debaixo da terra e ele para ver o que é. E ele descobre que alguém enterrou naquele terreno um tesouro. Imagine se fosse você que estivesse arando esse campo, trabalhando a terra desse campo. E de repente você encontrasse escondido debaixo da terra um baú cheio de ouro, de prata e de pedras preciosas e coisas valiosíssimas. Quando aquele homem que trabalhava na terra encontrou esse tesouro, o que ele fez? Ele olhou para o lado, para o outro lado, ninguém viu. Ele cobriu de novo, colocou umas graminhas por cima e chegou no dono da terra e falou assim, olha, eu gostaria de comprar a sua terra. Falou, não, mas não está à venda. Não, mas quanto é que vale sua terra? Digamos que a terra custasse o quê? Custasse 50 mil reais, um exemplo. Pois eu vou pagar 100 mil para você. Mas rapaz, você vai pagar esse valor todo nessa terra? Eu vou pagar porque eu quero a sua terra. Dava para desconfiar, né? Talvez chegou em casa, reuniu a família e falou, vamos vender tudo que nós temos. Vender a casa, vender o carro, vender isso e aquilo, pegar as nossas economias, que eu vou comprar uma terra. Será que essa pessoa estava certa do que estava fazendo? Você faria isso? Vender tudo o que você possui, pegar todos os teus recursos e agora ir lá e comprar aquela terra. Eu pergunto, por que aquele indivíduo, ou este da parábola, ele vendeu tudo o que tinha, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo? Por que você acha que esse homem da parábola comprou este campo? Por que, irmãos, que ele comprou o campo? Por causa do tesouro? Sim, mas... Porque ele... Quando foi o momento que ele decidiu comprar o campo? Quando ele encontrou o tesouro. Ora, se não tivesse nenhum tesouro naquele campo, jamais ele compraria aquele campo. Entretanto, ele obteve uma revelação. Ele não estava procurando por tesouro. Não era um homem que vivia em busca de encontrar tesouro perdido. Não. Aqui nós temos o caso de alguém que de repente obteve uma visão, obteve uma revelação acerca da preciosidade do reino dos céus, mas foi um achado por acaso. Talvez você seja aquela pessoa que não estava procurando, não estava pensando, e de repente o Senhor te agraciou, você se deparou com a verdade do Evangelho, e então você de repente encontrou esse bom tesouro, esse grande tesouro. No caso da pérola de grande valor, já é diferente. Nos fala de um homem que ele procurava. Não foi uma questão de encontrar por acaso, mas era alguém que procurava e negociava boas pérolas. Eu me recordo que há algum tempo se falava da
das boas pérolas, né? Se pregava dizendo, tá vendo? A pessoa que procurava boas pérolas e dizia que Jesus, o evangelho, o reino, era boas pérolas. Mas veja que o texto, ele diz que um certo homem que negociava e procurava boas pérolas, um dia encontrou uma pérola de grande valor. Então nós temos as boas pérolas e temos uma pérola de grande valor. Essa pérola de grande valor, ela é muito mais preciosa do que as boas pérolas. Você imagine que agora, quando ele encontrou essa grande pérola, uma pérola azul, provavelmente, que é uma pérola raríssima, ele vai em casa e, como ele colecionava pérolas e negociava pérolas, ele pegou todas as suas pérolas que ele tinha, todas elas, e foi lá e falou assim, eu quero essa pérola azul e em troca eu te dou todas as boas pérolas que eu tenho. Você imagine uma pessoa que tem uma riqueza, tem um recurso, tem as suas pérolas, você trocaria todas as suas pérolas pela pérola de grande valor, que é o reino dos céus? E talvez você pense, pastor, mas como eu posso compreender isso de maneira prática? O que significa esse vender tudo o que tem para adquirir o campo em razão do tesouro ou para adquirir essa pérola de grande valor? Eu quero que você leia a Bíblia comigo. Abra a escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Observe esse texto que fala acerca do reino de Deus. Grandes multidões o acompanhava Cristo, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É que temos que pensar esse texto da seguinte maneira. Quando nós lemos João Evangelho, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que creram em Jesus Cristo recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Amém, amados? Você creu no Evangelho? Pronto. Bastou que você cresça no Evangelho para, então, você ser feito, ser constituído filho de Deus. Então, glória a Deus, porque você é filho de Deus. Agora, nesse texto de Lucas, nos fala acerca do reino de Deus, de uma vida funcional no reino de Deus, de uma vida autêntica de um discípulo de Cristo. Você é filho de Deus, mas pode ser o caso que você ainda não seja um discípulo de Cristo. Porque o discípulo de Cristo é aquele que dedica a sua vida para seguir o seu mestre, para tê-lo como modelo, tê-lo como exemplo e tomar os seus ensinamentos para si, a fim de realizar e cumprir a vontade do seu Senhor. Então o texto diz que se você quiser então ser um discípulo, você terá que renunciar todas as coisas. Ou seja, quando você fala, eu quero ser um discípulo de Cristo no seu reino, você terá que vender tudo o que você tem para adquirir esse reino. Esse reino dos céus, no sentido de uma vida autêntica, uma vida de experiência do Evangelho, requer que você se disponha. Exige de cada discípulo, primeiramente, uma compreensão, é a visão. Você encontrou a boa pérola, você encontrou o tesouro, mas não basta você encontrar. Talvez você tenha encontrado no sentido de que você percebeu, você teve a revelação, você compreendeu o Evangelho do reino. Mas agora é dito que você precisa adquirir esse reino. Você não basta que você encontre. Digamos que esse homem da parábola da pérola tem encontrado a pérola. Aí todo dia ele ia lá, olhava para a pérola, admirava a pérola e falava para todo mundo da pérola. Só que ele não se apropriava daquela pérola, porque ele não era capaz de vender os seus bens para adquirir aquela pérola. A verdade do Evangelho
é que quantos filhos de Deus quiserem se apropriar do seu reino, terão que abdicar de muitas coisas, como diz o texto: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, versículo 27, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda de longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Irmãos, um texto extraordinário. Imagine que Cristo dá exemplos dizendo: olha, se você quiser ser discípulo de Cristo, você terá que tomar uma decisão. No sentido de você se assentar, para com todas as suas atividades, e você vai então refletir: será que de fato vale a pena? Ou será que de fato eu tenho essa disposição de ser um discípulo de Cristo? Para não acontecer, no exemplo de Cristo aqui, que um homem, digamos, ele vai construir uma torre, só que ele está empolgado, ele tem muita empolgação, e ele começa a lançar os fundamentos, vai levantando, dá no meio da obra, ele percebe que ele não tem os meios para concluir aquela obra. Aí ele para a obra na metade. Aí passa alguém e fala: olha, ele começou e não deu conta de continuar. Aí começa a escarnecer dele. Cristo está dizendo que nós temos que tomar uma decisão consciente de que, se você se tornar um discípulo de Cristo, você terá que avaliar quanto custa para a pessoa se tornar um discípulo de Cristo. Lembra o caso de Moisés? Está em Hebreus capítulo 11. Moisés foi uma criança que foi criada no Egito. Foi criado como filho da filha de Faraó. Um homem que, na sua fase adulta, ele estava já galgando a pirâmide social, política do Egito. O Egito, um dos maiores impérios da época da antiguidade. E agora Moisés certamente era um forte candidato para se assentar no trono do maior império daquela época. Pense você, se você estivesse dentro de um grande império e você fosse o próximo a se assentar no trono daquele império. Pense em você. E de repente, ele olha e vê o seu povo escravo, e ele sabe que Deus o fez e preservou a sua vida para que ele pudesse tornar-se um libertador do seu povo. Ou seja, Deus tinha um projeto para a vida de Moisés. Entretanto, tinha uma outra vida que ele podia desfrutar, que ele podia muito bem gozar e usufruir de toda a riqueza, de todo o status, de todo o poder, de toda a riqueza do Egito. E é neste momento que aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que Moisés ele teve que tomar uma decisão. Capítulo 11, versículo 23 diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, 24, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Agora imagine você, pense comigo por um momento, filho da filha de Faraó, um homem que tinha um futuro brilhante, mas é dito que ele considerou,
Versículo 26 diz, porquanto considerou. O versículo 24 diz que ele recusou. Versículo 25 diz que ele preferiu. Veja os verbos. Primeiramente, recusou. Segundo, preferiu. Terceiro, considerou. Quando ele considera que seria muito melhor para ele sofrer com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, é porque ele contemplava o galardão. Ou seja, em algum momento ele teve que considerar, que refletir, olha, eu posso muito bem ganhar a minha vida aqui agora. Eu posso viver tudo o que há de melhor deste mundo aqui no Egito. Entretanto, aqui nós temos um prazer transitório. Rapidamente essa vida passa. E como então ele podia olhar o futuro, ele podia olhar para frente e contemplar pela fé o galardão, a recompensa. Então ele analisou que aquela recompensa que ele receberia era muito mais preciosa do que os prazeres do Egito. Foi aí então que ele considerou, e então ele decidiu, e ele preferiu agora se tornar o servo de Deus, que conduziria o povo de Israel para fora do Egito e caminharia com ele por todo o deserto. Uma decisão que só é possível se você refletir, se você pensar. Quanto vale para você o reino dos céus? Agora pensa comigo um detalhe. Por muito tempo nós ouvimos falar desse reino, desse reino. Entretanto, se fala muito do reino e se pensa nesse reino como uma mera instituição. Como uma mera instituição. Como se fosse apenas uma organização em que as pessoas se reúnem e agora simplesmente elas vão cantar alguns hinos e vão ouvir algumas palavras, trazer algum dinheiro, dar alguns testemunhos, fazer algumas orações e vai para casa. E é nesse momento que você pensa, pastor, eu tenho profundas experiências com Deus. Porque, embora eu entenda pela Escritura tudo o que você está dizendo, mas eu tenho muitas experiências boas. A minha vida religiosa é uma vida boa. E aí nós temos o caso de Saulo de Tarso, que é um exemplo típico de alguém que tinha também uma vida de serviço a Deus. O problema é quando você tem grandes experiências, que talvez sejam as suas boas pérolas, como Saulo de Tarso, que dá o seu testemunho em Filipenses no capítulo 3. Ele vai descrevendo as suas experiências, dizendo, olha, eu tenho uma larga e grande experiência no judaísmo, se vocês quiserem acompanhar. Capítulo 3, ele diz no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele passa agora a relacionar as suas experiências. Versículo 5, primeiro, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nós demos o exemplo de Moisés no Antigo Testamento, que tendo ele a condição de ascender na pirâmide social do Egito, ele abriu mão das riquezas, ele abriu mão dos prazeres para servir a Cristo. É como alguém que encontra um tesouro, e então ele abre mão de tudo que tem para possuir aquele tesouro. Nesse caso temos um exemplo no Novo Testamento, que é o exemplo de Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso? Olha o que ele diz. Ele era hebreu de hebreus, um homem que foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Em outro lugar ele diz que da sua idade não havia ninguém no seu tempo que pudesse ser comparado a ele. Porque ele estudou aos pés de Gamaliel, ele se tornou logo um mestre em Israel, ele se tornou um fariseu em Israel, era um homem grande dentro da sua religião. A religião de Deus, a religião da lei, dos profetas. Entretanto, ele não estava procurando por Deus. Ele estava, na verdade, achando que ele já tinha encontrado ao Senhor. Mas, de repente, indo ele a caminho de Damasco, ele foi surpreendido pela presença gloriosa do Cristo ressurreto. Você imagine que agora aquele que perseguia
os que invocavam o nome de Jesus, se vê agora prostrado diante de Jesus Cristo. E agora ele tem que tomar uma decisão. Ele é seguidor fiel de Yahvé, o Deus de Moisés, o Deus da lei, o Deus dos profetas. Ora, estava tudo certo, é o Deus verdadeiro. Só que agora esse Deus verdadeiro se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E agora ele está entre a pessoa de Cristo, o qual ele contempla e ouve no caminho de Damasco, com a sua vasta e grande experiência no judaísmo. Versículo 7 de Filipenses 3. Mas o que para mim era lucro. O que ele chama de lucro aqui, queridos? Mas o que para mim era lucro. O que ele chama de lucro aqui? Tudo aquilo que ele tinha. Poderíamos dizer que essa experiência que ele demonstra no versículo 4 em diante, são as suas boas pérolas. Mas o que para mim era lucro, isto considerei, olha a palavra novamente, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, olha, todas as vezes que você se depara com um cristão, ou com uma pessoa que se torna uma cristã, que recebe a Cristo, sempre lhe é dito, olha, você terá que abandonar muitas coisas por causa do reino de Deus. Aí fala que tem que abandonar coisas, lugares. E a pessoa fala assim, poxa, eu deixei tudo por causa de Jesus. Mas ninguém diz para alguém que ela terá que abandonar todas as suas experiências religiosas, as coisas boas que a religião oferece, por causa de Cristo. Ou seja, Cristo está de um lado, sozinho, e contra ele está qualquer forma de religião ou de religiosidade. Aqui o apóstolo Paulo não diz que deixou as drogas, ou que deixou os vícios, ou que deixou as comidas, ou qualquer outra coisa, para poder ganhar a Cristo. Não, ele diz que aquilo que ele considerava lucro, o fato de ser circuncidado, ser da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ser hebreu de hebreus, ser fariseu, ser zeloso da lei, tudo isso ele deixa para conquistar a Cristo, para ganhar a Cristo. E é este ponto que eu quero considerar com os irmãos, para que nós entendamos algo que ainda precisa ser compreendido. É exatamente esse ponto que está travando o nosso progresso e o nosso avanço. Quanto tempo tem que você é um cristão? 5 anos? 3 anos? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Pastor Renato nasceu no Evangelho, não foi, pastor? Está com 51 anos, não? O senhor tem? 51 anos desde que nasceu e, portanto, dentro da igreja evangélica sempre. 51 anos. Tem alguém aqui que tem mais idade de crente do que o pastor Renato? Tem mais de 51 anos de crente? O senhor é o mais velho, pastor, de fé. É o mais velho de fé, não de idade. 51 anos. Talvez você tenha 30, tenha 20, tenha 5, tenha 2 anos. Mas a grande pergunta que eu faço é: quanto você ganhou de Cristo? O quanto você ganhou de Cristo? Quanto Cristo foi adicionado no seu coração? Talvez diga, pastor, olha, muito, bastante. Mas observa que eu estou me referindo não a coisas que você fez para Ele, ou que pode fazer, mas o quanto que Ele fez na sua vida. E o que na verdade acontece é que o cristianismo, do modo como ele se apresenta, sobretudo nessa veia evangélica, é que as pessoas são levadas a servir a Deus fazendo coisas para Deus.
Faz uma coisa, faz outra, faz uma música, faz um teatro, faz uma festa, faz um congresso, né? Faz algumas coisas no sentido da moral, da ética, vão construindo alguns paradigmas. Mas olha o que diz o versículo 9 de Filipenses 3. O apóstolo Paulo diz, ainda no 8, voltando um pouquinho, que ele considerava tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você pode repetir comigo? Eu quero ser achado em Cristo. Agora, vê se você consegue falar isso. Não tendo justiça própria. Ou seja, o desejo do apóstolo Paulo, que vocês acabaram de repetir, é o desejo de não possuir justiça humana. E isso é uma luta contra nós mesmos, porque é tendência do homem natural, ou do homem caído, o querer justificar-se diante de Deus. É por isso que o homem vai criando religiões e vão criando paradigmas para que então ele possa oferecer alguma coisa para Deus que o qualifique, que o torne digno. E o evangelho, ele vai de encontro a esse pensamento dizendo, olha, a verdadeira vida cristã, ela é destituída de justiça própria. Porque você agora terá que perseguir apenas um alvo. Apenas Cristo. Por que o reino dos céus, ele é um tesouro e porque ele é uma pérola de grande valor? Essas parábolas não nos falam sobre a preciosidade. E o que há de mais precioso para você? O que há de mais precioso para você? Você tem uma casa própria? Você tem um carro? Você tem seus estudos, tem seu emprego, tem seus filhos, tem recursos materiais. Eu pergunto, tudo isso é precioso para você? Certamente, certamente. Mas o que vem a ser esse tesouro? Por que o reino dos céus é um tesouro escondido e é uma pérola de grande valor? Pense comigo, o reino dos céus, ele está dentro do nosso ser. E muitas vezes ele está aqui dentro como um tesouro oculto, um tesouro perdido. O reino dos céus é o próprio Deus habitando o homem e transformando o homem e elevando-o a uma condição de uma nova humanidade. Só que nós preferimos outra coisa. Nós preferimos formar a nossa própria religião. Nós preferimos fazer, sabe o quê? Criar um rol de doutrinas, de dogmas, de comportamentos, porque isso favorece a nossa natureza caída de querer se auto-justificar diante de Deus. Não pense você que pelo fato de você compreender a verdade da justificação pela fé, quer dizer que você vive pela fé. Nós temos que abrir mão de nós mesmos para ganhar a Cristo e ser achado nele. Olha para os evangelhos. Leia o evangelho de Mateus. Leia todo o evangelho de Mateus. Comece ali no capítulo 1, veja ali a genealogia. Capítulo 2, a história do nascimento. Capítulo 3, o batismo de Cristo. Capítulo 4, a tentação de Cristo. E o começo do seu ministério. Aí sai Jesus, andando pelas ruas, pelas cidades, pelas aldeias. E ele começa então a pregar o reino dos céus. Ele sai pregando. Ele sai ensinando acerca do reino dos céus. E o que é o reino dos céus para Cristo? Ele fala, olha, o reino dos céus possui cidadãos. Esses cidadãos são pessoas mansas. São pessoas humildes. São pessoas pobres. São pessoas que choram diante da condição de miséria deste mundo. São pessoas que têm um coração puro.
Ele vai descrevendo ali as bem-aventuranças. Bem-aventurados puros, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Observa que ele está dizendo de uma natureza que é os mansos, os que têm sede e fome, os que têm coração puro. É uma questão de alma. Aí de repente a pessoa vai para a igreja, se converte, entra para o reino dos céus, e não é dito para ela: olha, a sua natureza humana, ela é contrária daquilo que Jesus anuncia no Evangelho. Você então agora está ingressando, não num sistema, não numa religião, mas você está se envolvendo num relacionamento com Deus, para que então Ele possa mudar essa natureza humana sua, construindo uma nova natureza. Aí chegamos no capítulo 6, Jesus vai falar sobre a justiça. E ele começa a tratar com questões profundas da nossa vida. Ele diz: olha, quando você der esmolas, você não deve tocar trombeta diante dos homens, dizendo: olha, eu fiz isso. Irmãos, por que Jesus Cristo fala das esmolas que não devemos tocar trombeta diante dos homens? Porque é da natureza humana o querer ser reconhecido. Queremos que todos saibam que eu fiz, o que eu faço, que eu dei, que eu ajudo. Porque mesmo que seja uma boa ação, o dar, o ofertar, ou o que quer que seja, entretanto, se você o faz movido por um sentimento de querer ser visto, você já não faz mais para Deus e nem faz para o outro, você faz para si mesmo. Aí o Senhor vem tratando: olha, você tem que desenvolver isso. Pastor, mas o que eu faço? Porque eu dou esmolas, eu gosto de ajudar as pessoas, só que eu também gosto de ser visto. Será que aqui tem alguém desse jeito? Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Que gosta de ser visto. Faz algo e gosta de ser visto. Deixa eu ver diferente. Quem aqui dá as coisas e não gosta de ser visto? Eu dou e não gosto. Não, numa boa. É bom ou não é bom? As pessoas falam assim: rapaz, mas que coisa maravilhosa. Como aquele irmão é gentil, é bondoso. Lá no fundo, essa natureza está pulsando. Pastor, o que eu faço então, pastor? Você tem que deixar tudo. Você tem que vender tudo que você tem. Pastor, mas vender minha casa? Não. Você tem que vender toda essa moral e toda essa justiça sua. Jogar fora. Você tem que se destituir, ficar pobre, miserável, completamente despido de qualquer pretensão, de qualquer orgulho, e reconhecer-se como um pecador, destituído da glória de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. E agora você fala: Senhor, agora eu quero que o Senhor mude a minha vida. É vender tudo o que tem e, como diz o apóstolo Paulo, considerar tudo isso como esterco para ganhar a Cristo. Imagine que Jesus diz que se alguém vier a você e te ferir na face direita, imagine só, você ser ferido na face direita. Alguém der um murro em você. Jesus fala: você deve agora oferecer a outra face. E há quem faça isso. Só que faz por obrigação moral do Evangelho. Não, Deus diz que você tem que dar a outra face. Só que o coração está xingando. O desejo é de esganar o outro. Mas que está dizendo que nós devemos desenvolver um coração completamente capaz de perdoar, capaz de sofrer o dano, sofrer o prejuízo, amando o outro. E talvez alguém não vai te ferir na face, não. Muito dificilmente alguém vai te ferir na face. O problema é que nós somos feridos na face diariamente quando alguém fala algo contra você, quando alguém não paga o que te deve, quando alguém critica você, xinga você, humilha você, e você não oferece a outra face. Você desconta a vingança.
Você devolve, você paga com a mesma moeda. Pastor, mas isso é muito complicado. Mas é porque o Evangelho apresenta uma nova humanidade, não uma religião. Jesus falou assim, olha, nós devemos perdoar até mesmo os inimigos. Eu falava aqui na quarta-feira sobre isso. Pedro perguntou para Jesus assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes? Aí Pedro foi bem generoso. 7 vezes? O que os irmãos acham? Não está de bom tamanho? 7 vezes? Não está de bom tamanho, não? Ora, alguém te machucou, te feriu, te ofendeu. Você perdoa uma vez. Olha uma coisa boa. O cristão perdoa. Eu perdoei. Aí a pessoa vem, a mesma pessoa, e te fere a segunda vez. Aí você faz o quê? Perdoa. Aí a pessoa vem e faz uma terceira vez. O que você faz como um bom cristão? Perdoa. Aí vem a pessoa e faz uma quarta vez. Isso é Pedro pensando. O que você faz como um bom cristão? Perdoa. 4 vezes. E se fizer a quinta vez? Perdoa. O bom cristão perdoa. 6 vezes. Perdoa. 7 vezes. Perdoa. Esse é o padrão de Pedro. Senhor, 7 vezes está bom? Quem aqui já alcançou o padrão de Pedro? Não, numa boa. O de Pedro. Ninguém? Não chega a 7? Tem alguns aqui que não chega nem na primeira. Não é capaz de perdoar nenhuma vez. Nenhuma. Outros falam, não, eu perdoo, mas se repetir, não tem como perdoar de novo. Então, nenhum de nós aqui alcançou o padrão de Pedro. Eu quero perguntar, quem aqui é capaz de perdoar uma pessoa que erra contra você 7 vezes? Pedro achava que esse era um padrão ideal. Jesus respondeu dizendo, olha, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se formos levar ao pé da letra, 70 vezes 7 são quanto? 490 vezes. Observa que não é perdoar na sua existência 490 vezes, não. É a mesma pessoa. A mesma pessoa. Irmãos, na verdade não é 490 vezes. Jesus quer dizer que você deve perdoar infinitamente. Porque o amor de Cristo é infinito. É um padrão da vida de Cristo. É um padrão do céu. Agora você imagine, se alguém te tomar a sua capa, dê a túnica também. Chama o ladrão de volta, vem cá, rapaz. Está esquecendo a túnica? Vai, está aqui a túnica. E se ele te obrigar a caminhar 1 milha, você caminha com ele 2? Ora, que evangelho é esse, queridos? Que evangelho é esse? Ora, é o reino dos céus. É o reino dos céus. Só tem um detalhe, eu quero desencorajar os irmãos. Nós não daremos conta. Eu quero desencorajar você. Você não dará conta disso. A não ser que Deus faça por você. Mas aí você tem que tomar uma decisão. Você tem que considerar. Senhor, eu quero ser teu discípulo. Se você for ser discípulo de Cristo, você vai pagar um alto preço. No sentido de que você terá que abrir mão de você. O preço é esse, abrir mão de você. Se alguém ama ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, à sua filha, ou a si mesmo, mais do que a mim. Irmãos, abrir mão de nós mesmos, no sentido de abrir mão da sua religiosidade, é o grande desafio. É o grande desafio. Falar, Senhor, eu quero te conhecer. Para tanto, eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu faço, e eu quero ter uma profunda experiência de verdadeira libertação do pecado. Verdadeira. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Só que isso, irmãos,
é muito perigoso. E eu vou dizer por que é perigoso. Porque quando você está dentro de um regime da lei, você sabe tudo o que você tem que fazer. Sabe tudo. Ó, irmãos, temos que orar de madrugada. Aí você levanta de madrugada, coloca para despertar, você vai orar de madrugada. Irmãos, temos que jejuar pelo menos uma vez por semana. Aí você separa um dia, você jejua. Olha, você tem que trazer o dízimo. Dízimo, 10% do seu salário bruto. Não é líquido. Porque o seu salário é bruto. Aí você paga os impostos, vem um pouquinho. Aí você traz o seu dízimo. Ah, não pode esquecer das ofertas, né? Tem um dízimo e tem as ofertas. Aí agora você não pode usar esse tipo de roupa. Olha uma coisa bem simples aqui. Para a juventude aí, vocês que são jovens. Não pode colocar piercing. Aquela argolinha aqui assim, ó. Não vou colocar. Tem vontade, mas não vai colocar. Porque, imaginou um piercing, um negócio furado aqui? Não, brinco pode. Na orelha pode, não pode no nariz. No nariz é pecado, na orelha não é pecado. Na orelha você pode colocar um brinco desse tamanho aqui, ó. Mas aqui no nariz, pequenininho não pode, porque o nariz é pecado. Orelha não. Entenderam? Aí você tem todo um regulamento de vida. Aí fica fácil, porque agora você já está dentro de um padrão. Pronto, está feito. De repente, você sai desse padrão. Você tem que abrir mão das suas boas pérolas para adquirir o reino. O reino é a vida de Deus. Mas isso é muito perigoso. Porque quando você fala assim, e agora? Eu não tenho mais regra. Regra exterior. O que eu faço? Eu posso fazer isso ou não posso? Pastor, eu posso fazer? Não me pergunte, porque você está voltando para a lei. Quando você me pergunta, você volta para a lei de Moisés, que agora vai ser a lei do Alexandre. Perfeito? Agora você vai, mas pastor, como é que eu vou viver agora sem regra, sem meu quadrado? Pastor, o pessoal vai se perder. Pastor, a igreja está se perdendo. Eu estou vendo aí o povo se reunindo. A juventude está fazendo um tanto de coisa. Você tem que ver, pastor. Observa. Você também está no meio. E agora? Irmão, vocês lembram daquele caso? Que aqui no Brasil já teve um sistema de escravos. Não tinha escravos no Brasil? Tinha escravo. Imagine só que os próprios africanos lá na África pegavam pessoas e vendiam. Aí ia lá o Tiago, comprava lá 200 negros. Comprava. Aí ele trazia para o Brasil os negros. Chegava aqui, ele pegava 10 negros, vendia para o Josué. Pegava 20 negros, vendia para o Teilo. Pegava mais 40, vendia. Aí ele fez um bom negócio. Pegava negro lá, vinha para cá e vendia para os fazendeiros. Pensa você comigo. E agora o negro, eu paguei pelo negro, é propriedade minha, não é? Não era propriedade? Atenção, entenda isso que eu estou falando aqui agora. Então agora, como é minha propriedade, eles iam trabalhar no canavial. E se tentar se rebelar, eu pego o mentor, prendo o pescoço dele lá dentro de um quarto escuro, dou uma chicotada nele, vai ficar lá uma semana para aprender a não se rebelar. E vocês, chicotada de manhã e chicotada à tarde. Chicotada de manhã, chicotada à tarde. E não pode se rebelar. Perfeito? Funcionava bem? Não? Não funcionava não? Ué, não funcionava. Quem é que manda aqui, não sou eu? Os negros não são meus? Minha terra não está sendo arada? A cana está sendo colhida? Está funcionando. Numa boa. É meu, paguei por eles. Funciona. Eu não perguntei se é bom. Eu falei que funciona. Era funcional. Irmãos, pensa numa coisa bem estruturada. Eu tinha uma fazenda, tinha os meus escravos, pagava por eles, é meu. Vendia, esse escravo está meio ruim, troca por aquele, igual troca de animal.
De repente alguém diz assim, olha pessoal, esse negócio está errado. Temos que libertar os escravos. Aí eu pergunto, coisa boa ou ruim? Boa? Porque não pode permitir que um ser humano viva uma vida dessa. Temos que libertá-los. Dar o direito deles irem, vir e fazer o que eles quiserem fazer. E aí a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Não foi isso? E agora os negros já podem ir embora. Todo mundo pode ir embora. Aí vão saindo da fazenda. Vamos para onde mesmo? Vamos para onde? Eles tinham parente aqui? Casa? Família? Tinha dinheiro? Vamos para onde? Mas não sei, está livre, pode ir embora. O que eu faço agora? Eu pergunto, a libertação é uma coisa boa ou não? E o que fazer com a liberdade agora? O que fazer? Aí, como eles tinham que comer, tinham que vestir, não tinha trabalho, era o sistema feudal na época ainda, não tinha as indústrias. Eles tinham que se alimentar. O que eles faziam? Uns voltavam, não, eu quero ser escravo aqui. Ó. Bom era aqui. Outros saíram, não, eu sou livre. Livre é livre. Mas aí quando bateu a fome, ninguém dava nada. Ele pulava a cerca da fazenda, ia roubar manga, roubar cana, roubar qualquer coisa. Entrava na casa, roubava alguma coisa da pessoa. Os libertos tornaram-se agora libertinos. A palavra libertinagem vem de liberto. O problema é que o liberto agora não sabia usar a sua liberdade. E começou agora, em razão das suas necessidades, a roubar. Aí eu tive uma ideia essa semana. Como os negros, os escravos livres, agora não sabem mais viver, que tal nós voltarmos à escravidão? Porque aí eles não vão ficar mais libertinos. Vão voltar a ser escravo. O que vocês acham disso? Hein, pessoal? Volta? Liberta? Liberta ou volta? E se virarem libertinos? Aqui é que está o detalhe. Quando nós vemos a libertinagem chegando, nós, na vida cristã, preferimos voltar para o cativeiro. Com medo do resultado que a liberdade nos dá. Ou do resultado que pode acontecer em nome dessa liberdade. Então, amados, esse ministério, de volta à palavra, é um ministério libertador. No sentido de que nós pegamos todas as nossas boas pérolas, todas, pegamos todos os nossos recursos e nós abrimos mão. Em nome de quê? Em nome de Cristo. Em nome do seu Espírito. Imagine você que quando Jesus Cristo veio, o povo de Israel era uma nação que tinha a lei e os profetas. Ora, Cristo morre na cruz, o que Deus faz com a lei do povo de Israel? Tira a lei do povo de Israel. E agora o povo fica como? Os que se convertem. O presbítero Pedro, e agora? Nós não tem mais lei, agora é na graça. Mas nós temos que ter alguma coisa. Aí começaram a trazer de novo a lei para dentro da igreja. Aí Paulo escreveu Gálatas, escreveu Colossenses, escreveu Hebreus, escreveu Romanos, livros que dizem: não devolva o jugo de escravidão ao povo de Deus. Nós temos que aprender a viver pelo Espírito. Pastor, e se a gente não aprender a viver pelo Espírito, vai continuar igual estava antes. Pior não fica. Pior não fica. Não tem como você piorar. Você está morto já. Não tem como piorar. Se você achar que está piorando, não está piorando. Está manifestando o que já estava. Então não tem prejuízo nenhum. Agora, você só conseguirá, atenção, só conseguirá
se apropriar deste reino se você abrir mão. Enquanto você estiver preso numa forma de religião, você vai ficar 100 anos e não vai ganhar a Cristo. 100 anos. E aí você vai perceber que aquilo que Deus está querendo de você é algo que só Ele pode fazer por você. Aí o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Aprenda, ore a Deus, invoque a sua presença. Diga: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito no meu íntimo, no meu interior. Eu quero ser conduzido, eu quero ser controlado, eu quero ser transformado, eu quero ser santificado. E aí você vai perceber que no seu dia a dia, profundas mudanças nos relacionamentos. O mundo não precisa de religião. Tem muitas e não está resolvendo o problema da humanidade. O mundo precisa de novo homem, novas pessoas, totalmente transformadas. Para tanto, quero deixar aqui estendido esse convite a vocês. Que tal se a partir de hoje você assumir uma nova postura, abre mão da sua velha fé, joga fora. A partir de hoje, eu elejo Cristo na minha vida. Só Jesus, ponto. Mais nada. Abrir mão, só Jesus. Se Ele não fizer nada por você, ninguém mais fará. Ninguém mais fará. E quando você fizer isso, pode ser o caso que você fala assim: eu estou piorando. É porque quando você se aproxima da luz, os defeitos são realçados. A luz, ela mostra, ela revela. Mas se você permanecer buscando a Cristo, somente a Cristo, contemplando-o, entendendo o Evangelho, lendo o Evangelho, refletindo o Evangelho, Deus vai gerando uma nova maneira de pensar, que gera um novo coração, que gera um novo comportamento. Está em Romanos capítulo 12, quando diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Renova a mente, que o seu coração vai sendo transformado. Mude a maneira de pensar. Leia os evangelhos, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas e leia João. Releia-o várias vezes. Pode ler, vai lendo. Não queira ler para ficar entendendo as coisas. Leia para você contemplar a Cristo. Como Ele fala, como Ele trata as pessoas. O que Ele está dizendo acerca do seu reino. Vai se alimentando, vai comendo. Eu digo, se você ficar querendo fazer estudos bíblicos e exegeses bíblicas, você fala: não, mas isso que eu já li. Aí você não tem mais a vontade de ler, porque você acha que já sabe daquilo. É igual alimento, se alimenta, vai comendo. Não fica perguntando: tem cominho? Tem alho? Não, só come, só desfrute. E você terá uma grande mudança na sua vida. Amém? Está lançado o desafio. Vamos seguir a Cristo. Vamos ser discípulos de Cristo. Amém?